Welcome. Voice activation required. Thor. Já conhece toda a saga do infinito, mas quer reviver as intensas emoções dos 24 filmes? Ou você não acompanhou o desenvolvimento do universo cinematográfico da Marvel e quer começar a assistir, mas ainda não sabe qual é a melhor ordem? Muito bem, você sempre pode optar por assistir na ordem de lançamento dos filmes, mas também dá para conferir os filmes pela sua ordem cronológica. E é exatamente isso que a gente vai mostrar para vocês no vídeo de hoje. O primeiro filme da ordem cronológica da chamada Saga do Infinito é o Capitão América, o Primeiro Vingador. Chegou aos cinemas mundiais em 2011, mas a sua trama se passa lá entre 1943 e 1945. É lá que vemos pela primeira vez o magrinho Steve Rogers se tornar o incrível Capitão América num período em que o mundo enfrentava a Segunda Guerra Mundial. E nesse filme vemos a primeira joia do infinito apresentada na saga, a Joia do Espaço, que estava escondida no Tesseract. E vale lembrar que o longa também nos apresentou a Buck Burners e a Agente Carter, além do vilão Caveira Vermelha. What made to you so special? I'm just a kid from Brooklyn. E pulamos para os anos de 1990 e conhecemos a Carol Danvers, a piloto da Força Aérea Americana que ganharia poderes após se tornar uma híbrida de humano e a raça alienígena Kree. Embora o filme da heroína só tenha sido lançado em 2019, já no final da fase 3 do universo cinematográfico da Marvel, a história se passa anos antes da trama dos demais personagens que já vínhamos acompanhando. O longa, inclusive, mostrou versões jovens de personagens queridos dos fãs, como o Nick Fury e o Agente Carson. Seguindo a ordem cronológica, o próximo filme que você deve assistir é O Incrível Hulk. Ao mostrar a transformação de Bruce Banner, o longa tem início alguns anos antes dos acontecimentos do primeiro filme do Homem de Ferro, com a trama se passando entre 2005 e 2009. Mas os eventos de O Incrível Hulk estão diretamente ligados ao Homem de Ferro e em alguns momentos se passam ao mesmo tempo do que acontece no longa de Tony Stark. Pelo menos é isso que indicou essa cena pós-crédito aqui. I hear you have an unusual problem. You should talk. O filme que nos apresentou a Tony Stark é o quarto na ordem cronológica. Lançado em 2008, pouco antes de O Incrível Hulk, a trama do Homem de Ferro acontece entre os anos de 2009 e 2010. Entre os personagens apresentados no filme estão o Tony Stark, a Pepper Potts, o Happy Hogan, o James Holtz, o Agente Carson, Nick Fury e também o Jarvis. A cena pós-crédito de Tony com Fury, inclusive, deixou os fãs bem animados ao citar a iniciativa Vingadores pela primeira vez. I'm here to talk to you about the Avenger Initiative. O filme seguinte foi a continuação da trajetória de Tony Stark. Homem de Ferro 2 estreou em 2010, mas sua trama se passou em 2011. E vale lembrar também que o longa apresentou outros importantes personagens da saga do infinito. Estamos falando, claro, da Natasha Romanoff como Viúva Negra e o James Rhodes como Máquina de Combate. Vimos o Deus do Trovão nos cinemas pela primeira vez em 2011, o mesmo ano em que a sua trama se passa. O primeiro filme do Thor foi o primeiro da saga do infinito a explorar os heróis cósmicos. Mesmo se caracterizando mais como um filme de origem do que como uma grande peça da saga, o longa apresentou importantes personagens como o Loki, o Heimdall, o Gavião Arqueiro e também a Jane Foster. He said it was Thor? Thor. Chegamos a 2012 com o primeiro filme dos Vingadores. O longa encerrou a fase 1 do universo cinematográfico da Marvel, trazendo para as telonas pela primeira vez a tão aguardada reunião dos heróis Homem de Ferro, Capitão América, Viúva Negra, Hulk, Thor e Gavião Arqueiro. Mas sabe o que mais o filme marcou? A aparição da Joia da Mente e a apresentação de Thanos, o vilão que tanto ainda daria trabalho para os nossos heróis na saga do infinito. E claro, a icônica Batalha de Nova York que ficou para a história do cinema. Em 2012, Homem de Ferro 3 marcou o início da segunda fase do universo cinematográfico da Marvel. E a trama se passou no mesmo ano em que o filme foi lançado, 2012. O filme não foi assim tão bem recebido pelo público quanto os seus antecessores, mas deu continuidade à linha do tempo. O segundo filme do Thor marcou a aparição da Joia da Realidade e a apresentação do Colecionador. Lançado em 2012, o filme se passa em 2013. Nesta continuação, o Thor precisa enfrentar o Malekith e salvar Jane Foster, que acabou com a Joia do Infinito dentro de si.
Esse aqui é o primeiro filme da Saga do Infinito dirigido pelos irmãos Russo. Bem, o longa acompanha Steve Rogers tentando salvar o Bucky Barnes, que na verdade não estava morto. Ele tinha sido sequestrado pela Hydra e transformado no Soldado Invernal. Com um ritmo bem eletrizante, o longa traz o Capitão América e a Viúva Negra lutando lado a lado mais uma vez. Além disso, nos apresenta o Sam Wilson, o Falcão, e a cena pós-crédito ainda mostra rapidamente a Wanda e o Pietro Maximoff, que, pra quem não sabe, é a Feiticeira Escarlate e o Mercúrio. Marcando a expansão definitiva do universo cinematográfico da Marvel para o espaço, os Guardiões da Galáxia explorou mais a história de Thanos e também apresentou pela primeira vez a Joia do Poder. O longa nos apresentou ao Peter Quill, a Gamora, o Drax, o Rocket Raccoon, o Groot, o Ronan, o Yondu e a Nebulosa, tudo isso com uma trilha sonora que caiu nas graças dos fãs de imediato. Guardiões da Galáxia Volume 2 estreou nos cinemas em 2017. A trama, porém, se passava apenas alguns meses após os acontecimentos do primeiro filme, ainda em 2014. Marcado, mais uma vez, por uma trilha sonora icônica, o filme ainda trouxe uma excelente e importante personagem, a Mantis. O segundo filme dos Vingadores chegou aos cinemas em 2015, mesmo ano em que se passa sua trama. A história acompanha os Vingadores se reunindo novamente para enfrentar o sistema de inteligência artificial que o Tony Stark criou para proteger a todos, mas que acabou se tornando o grande vilão do filme, o Ultron. E o que o Stark faz para corrigir o problema? Ele cria outra inteligência artificial, mas dessa vez ele usa seu companheiro virtual, o Jarvis. Com o poder da Joia da Mente, o Jarvis acaba ganhando formas humanoides e se torna o Visão. O filme ainda contou com Feiticeira Escarlate e Mercúrio se unindo aos Vingadores, e claro, trouxe para os fãs aquela cena maravilhosa quando o Capitão América quase conseguiu levantar o Mjolnir e deixou o Thor bem nervosinho. Nothing. De mansinho, Homem-Formiga chegou aos cinemas surpreendendo a todos com a pegada mais leve e cômica do personagem. O longa conta um pouco da história do Hank Pym e a sua esposa Janet, o Homem-Formiga e a Vespa originais, que atuaram nos anos 80 durante a Guerra Fria. A narrativa meio que preencheu um espaço temporal que havia entre o desaparecimento do Capitão América e a primeira aparição do Homem de Ferro, mostrando que os heróis nunca deixaram de existir. A trama principal também se passou em 2015, com várias menções dos acontecimentos dos filmes anteriores, e nos apresentou a personagens como Scott Lang, que é o novo Homem-Formiga, a Hope Van Dyne, a futura nova Vespa, e também ao excelente Luiz. Don't freak out. Look at your shoulder. Capitão América Guerra Civil foi um marco na saga do infinito de mais de uma forma. O segundo longa do universo cinematográfico da Marvel, dirigido pelos irmãos Russo, separou os Vingadores em dois times, em uma briga cujas consequências seguiriam os heróis até Vingadores Ultimato. Além disso, o filme revelou a verdade sobre a morte dos pais de Tony Stark, nos apresentou o Pantera Negra e marcou o retorno do Homem-Aranha para os filmes da Marvel. Hey, everyone. Após anos na Sony, o personagem finalmente retornou ao universo cinematográfico da Marvel, agora na interpretação de Tom Holland. Lançado em 2016, a história do filme se passou nesse mesmo ano. Embora tenha sido lançado apenas em 2017, o primeiro filme do Teioso de volta ao universo cinematográfico da Marvel se passou exatamente após os eventos de Capitão América Guerra Civil, ainda em 2016. Com excelentes novos personagens, o filme também acompanha o crescimento de Peter sob a orientação de Tony Stark. Embora o Homem de Ferro atue como uma espécie de mentor para o Cabeça de Teia, o Peter também não hesita em trabalhar sozinho quando necessário. E o vilão do filme foi o icônico Abutre, interpretado por ninguém menos que o Michael Keaton. Pela ordem cronológica, o próximo filme que deveria ser visto é Viúva Negra. Embora o longa solo da heroína ainda não tenha chegado aos cinemas, pelo menos na altura em que esse vídeo foi gravado, sua trama se passa entre os eventos de Capitão América Guerra Civil e Vingadores Guerra Infinita, mais lá pro final de 2016. O filme irá mostrar mais do passado da Natasha, revelando finalmente o que aconteceu em Budapeste. O vilão será o treinador e o cara é capaz de imitar perfeitinho os poderes e recriar as armas de outros heróis. O longa ainda nos apresenta o Guardião Vermelho, que era uma espécie de Capitão América russo, e a Helena Belenova, que nos quadrinhos assume a identidade heróica da Viúva Negra.
Mais uma excelente adição ao time de heróis do universo cinematográfico da Marvel, o Doutor Estranho estreou em seu filme solo em 2016, com sua trama se passando entre 2016 e 2017. Marcando a primeira aparição da Joia do Tempo, o filme abordou com mais profundidade os conceitos de magia no MCU. Com uma vibe psicodélica e efeitos incríveis, o longa também foi a porta para a abordagem do multiverso, e que terá continuidade na fase 4 do universo cinematográfico da Marvel. Em 2018, Pantera Negra chegou aos cinemas fazendo história de diferentes formas. O longa conquistou recordes de bilheteria, a aclamação do público e da crítica, e prêmios, incluindo 3 Oscars. Embora tenha sido lançado em 2018, o filme se passa em 2017, alguns meses depois dos acontecimentos do terceiro longa do Capitão América. Pantera Negra nos apresentou a Wakanda, um país fictício de onde vem o vibrânio, metal do qual é feito, por exemplo, o escudo do Capitão América. O filme caiu nas graças dos fãs da Marvel, seja pela incrível tecnologia criada por Shuri, seja pelas proezas do guerreiro e rei T'Challa. O destaque ainda fica para as Dora Milaje, que é o exército das mulheres liderado por Okoye. Your heart is so full of hatred. You are not fit to be a king. Lançado em 2017, o Thor Ragnarok nos apresentou a excelentes novos personagens como a Valkyria e o Korg. Com um novo tom assinalado pelo diretor e roteirista Taika Waititi, o terceiro filme do Deus do Trovão trouxe o reencontro e o embate tão esperado entre Thor e Hulk. Para percebermos onde exatamente o Thor Ragnarok se encaixa na linha do tempo do MCU, nós precisamos contar com uma das cenas pós-créditos do filme. Nessa cena nós vimos a nave asgardiana sendo abordada pela nave de Thanos. Logo, os eventos do longa foram pouco antes do que rola em Vingadores Guerra Infinita. Logo, a trama se passa em 2017. Homem-Formiga e a Vespa também foi alvo de especulações e dúvidas sobre em que momento da linha do tempo do universo cinematográfico da Marvel ele se encaixaria. Isso porque o filme foi lançado em 2018, após a estreia de Vingadores Guerra Infinita, e o Homem-Formiga sequer aparece em Guerra Infinita. Mas depois do lançamento do longa, tudo foi esclarecido. A trama do segundo filme do mini-herói se passa em 2017, antes do embate entre os Vingadores e Thanos em Guerra Infinita. O Scott, inclusive, não comparece à nova reunião dos heróis para impedir Thanos, porque estava em prisão domiciliar por ter participado da Guerra Civil. Na verdade, ele não fazia nem ideia do que estava acontecendo. Apenas a cena pós-crédito de Homem-Formiga e a Vespa se passa exatamente no mesmo momento em que o final de Guerra Infinita. Guys. Okay, seriously, don't joke around. Bring me up. Let's go. Segundo o livro Marvel, The First 10 Years, Guerra Infinita acontece em 2017, embora tenha chegado aos cinemas em 2018. O filme marcou os 10 anos do universo cinematográfico Marvel, reunindo a grande maioria dos heróis apresentados até aquele momento. Uma das maiores bilheterias da Marvel, o terceiro filme dirigido pelos irmãos Russo, revelou a Joia da Alma e reuniu finalmente todas as joias do infinito. Teve cenas de batalhas de tirar o fôlego e, bem, teve um final que deixou muita gente chorando no cinema. No. Groot. No. Olha, se a ansiedade pelo Guerra Infinita já foi grande, imagina como foi esperar pela estreia de Ultimato depois daquele final bombástico do filme anterior. Lançado em 2019, o Ultimato tem início logo após os acontecimentos de Guerra Infinita, em 2017. Contudo, ele dá um salto temporal de 5 anos e a sua trama segue em 2022. Bem, pelo menos essa foi a linha do tempo principal do filme, afinal o longa levou o espectador para passear em viagens no tempo, passando por 2013, 14 e os anos 70 também. Ainda assim, essa é a posição correta na ordem cronológica dos filmes. E é até importante ter visto os outros filmes antes, para entender as viagens no tempo feitas em Ultimato. Para finalizar a fase 3 do MCU, o segundo filme do Homem-Aranha chegou aos cinemas abordando as consequências dos eventos de Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Lançado em 2019, o filme se passa alguns meses depois dos acontecimentos de Ultimato. Logo, nós estamos em 2022. O longa trouxe o Teioso pela primeira vez longe de Nova York. Em uma viagem de verão pela Europa, Peter precisou lidar com uma grande perda e com a pressão que todos colocam em cima do Homem-Aranha. O filme ainda nos apresentou o emblemático vilão Mistério. Caso queira essa imagem final completinha com a ordem cronológica dos filmes da Marvel,
clica no link aí na descrição do vídeo que ele te leva para um artigo no nosso site e você encontra a imagem lá para não esquecer a ordem nunca mais. E é isso, aficionados. Caso queiram mais vídeos sobre a Marvel, conta pra gente aí nos comentários, beleza? E quer saber mais sobre a fase 4 do MCU? Então acompanha aí o canal e fique ligado na cena dos próximos episódios. Valeu, abraço, até a próxima.